Existe o pull request perfeito? Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante, relevante no nosso dia a dia, trabalhando em equipe, e que por muitas vezes a gente acha um tédio, né, ter que fazer, que é a gente falar sobre pull request e o review do pull request, que é uma coisa tão odiada, né? Então ninguém gosta de ficar revisando o código dos outros, mas é uma coisa necessária. Mas o mais importante nesse vídeo é a gente trazer uma reflexão aqui dessa atividade e que confesso para você que ultimamente eu tenho mais maturidade para falar sobre o assunto, então nos últimos anos eu venho pensando mais sobre esse assunto, utilizando mais no meu dia a dia, e está ficando bastante claro ali o porquê que é tão importante isso para a equipe e para o projeto. E além disso a gente vai falar sobre várias ferramentas e algumas atividades que podem te ajudar a fazer o pull request o mais perto do ideal possível e também para você conseguir fazer o review bastante interessante. Antes de começar o vídeo, recados bastante importantes. As camisetas que eu uso aqui nos vídeos estão disponíveis na UseDev, que é a nossa loja de camisetas aqui no DevPlano, então tem um link aqui embaixo. E também, se liga, se você quer trabalhar para fora do Brasil, eu tenho duas sugestões para você. Aqui embaixo tem um link para o Decode English, se você não tem o inglês alinhadinho ainda, então corre no link aqui embaixo, já garante a sua vaga e começa a mudar o seu inglês. E se você já foi contratado para o exterior e precisa nacionalizar esse dinheiro, quer declarar esse dinheiro aqui no Brasil, a gente tem a Conta 49 que também consegue te ajudar e a gente está com planos especiais aí para o imposto de renda desse ano, tá? Então se você quiser aí declarar seu imposto de renda, que você consegue com a Conta 49 também tem um link aqui embaixo. E obviamente, se você está gostando desse tipo de vídeo aqui, deixa eu te comentar e de falar um pouquinho como é o processo de pull request e pull request review aí na empresa que você trabalha, ou se você ainda não fez esse processo, não teve essa experiência, comenta aqui embaixo também. E também não deixe de se inscrever e clicar no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades. Uma coisa que é bastante interessante, falando um pouquinho aqui sobre pull request, sobre esse processo de software, uma coisa que é bastante interessante, eu fui tomar café com alguns amigos meus, e um dos assuntos que a gente mais começou a conversar foi exatamente sobre isso, né? Então a gente começou a compartilhar como que era o processo de fazer pull request, de review de pull request, na empresa onde cada um trabalhava. E aí foi muito interessante que eu fui trazendo essa bagagem, que eu fui compartilhando um pouquinho do que eu tenho no meu dia a dia, de que é legal, né? Então, os benefícios e o que eles tinham também nos dias deles ali, e foi legal para a gente bater um pouquinho dessas ideias. Então, essa experiência aqui também foi um pouquinho dessa conversa que eu tive com esses amigos meus em um café. E sim, a gente toma café, em vez de relaxar, a gente começa a falar sobre programação, sobre pull request e coisas do gênero. Bom, antes de a gente começar a falar aqui dos benefícios do review do pull request, etc., a gente tem que entender o que é o pull request em si. Bom, para ficar um pouco mais simples, a gente tem um repositório. Então, você tem o seu repositório aqui, e ele geralmente tem dentro do repositório. O repositório, na verdade, ele é representado por uma branch, né? Então, geralmente você tem uma branch main, e aí você quer fazer uma alteração, você já deve estar acostumado, né? No GitHub aí você faz talvez uma feature branch, ou algo nesse sentido, uma feature A, por exemplo. E aí você precisa trazer essa alteração de volta para essa linha do tempo, né? Então, esse pedido aqui de trazer essas mudanças da sua branch, ou a sua feature branch, um bug fix, etc., para main, que é conhecido como pull request, né? Então, o PR, né, o pull request, ele é conhecido por essa ação de você trazer mudanças que estão nessa branch para essa branch. O que é interessante? A gente está aqui no repositório 1. Eu consigo fazer isso entre repositórios. Então, eu posso ter um repositório 2 aqui, e eu conseguiria trazer esses dados, mesmo da feature A que está no repositório 2, para dentro da main do repositório 1, que é exatamente como funciona o open source hoje em dia. Então, você faz um fork do seu repositório padrão. Então, eu quero corrigir um bug no Express. Eu faço um fork do Express, eu vou trazer isso para um repositório meu, que na verdade é só uma referência, né, para o commit principal ali, e depois eu consigo fazer um pull request entre esses dois repositórios, porque na verdade o pull request está ligando as duas branches. Então, a gente está trazendo essas alterações de uma branch para outra. Um outro ponto importante, o pull request em si é você trazer alterações não somente só entre a feature branch ou uma branch qualquer e a main ou a master. Você pode fazer, inclusive, entre branches, tá? Então, essa é uma coisa bem legal, você consegue fazer um PR conectado em outro, tá? Então, por que isso aqui é interessante? Você pode fazer a sua funcionalidade em duas partes. Então, um P2, por exemplo. Então, o que é legal? Eu consigo fazer uma revisão desse PR, né? Então, que é a alteração daqui para o main, e a alteração daqui para o feature A.
Esse é um processo bastante interessante. Vou deixar até um vídeo aqui no card, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, mostrando as operações que eu não fazia com frequência no Git e que são legais de você fazer. Uma delas é esse dependência entre as branches, tá? Mas olha só que legal. Pull request é simplesmente esse fato de você querer juntar as atualizações que você tem aqui, os commits que você tem aqui nessa feature X, para uma outra feature, para uma outra branch Y. O que é interessante? Durante esse processo, você consegue fazer mais coisas, como, por exemplo, pedir para os seus pares, para quem trabalha com você, para revisar esse conjunto de alterações. E aí que é muito legal, porque vai gerar discussão, vai gerar colaboração, então dá para mais de uma pessoa colaborar nessa feature branch aqui, por exemplo, então colocar commits ali e te ajudar a resolver aquele problema. É muito legal para o time todo alinhar o código-fonte desse projeto juntos, tá? Então, esse é um papel bem interessante, essa colaboração que acontece nesse processo de trazer o código de uma branch para outra. Isso é muito importante. E esse fato de a gente trazer colaboração, ela também é conhecida como o review da pull request, ou você revisar o seu pull request. O que isso quer dizer? Quer dizer que os seus pares ali, quem trabalha com você, vai olhar para esse pull request e vai conseguir aprovar, comentar ou negar, né? Então, falar, ó, não está alinhado e você precisa mudar alguma coisa ali. Então é legal porque essa colaboração que vai gerar isso. Então você vai colocando comentários e pedindo alterações, se for o caso, para um colega seu, e ele vai te respondendo. Então é bastante fluido isso, né? Então você consegue contribuir cada vez mais dentro daquela linha de código. E aí, no fim das contas, ou todo mundo aprova ou a maioria aprova. Geralmente o que é bacana é você ter uma regra, né? Então cada equipe tem uma regra. Onde eu trabalho, por exemplo, precisa ter 2 reviews, né? Então eu preciso ter 2 aprovados para conseguir passar meu pull request ou para main ou para alguma outra branch, tá? Então eu preciso disso, preciso de 2 pessoas validando e depois tem o líder da equipe que decide que aquela feature está pronta ou não. Mas vai de equipe para equipe. Tem um outro detalhe que é bastante importante, pode ser que no seu projeto você tenha também code owners, né? Então, algumas áreas do projeto, somente algumas pessoas conseguem revisar. Se você tem algum tipo de variável de ambiente ou algo nesse sentido no seu repositório, é legal você remover também. E eu sei que é estranho falar isso, variável de ambiente no repositório, é mais comum do que parece. Então, às vezes, você vai ter alguma configuração ali apontando para um ambiente ou outro e etc. Então, muitas vezes você pode colocar um code owner para ele fazer a revisão. Então, por exemplo, vamos supor que você não deixou a senha aqui, né, na sua feature branch para integrar com o Stripe, mas você tem um código da conta. E aí, o que você pode fazer? Você pode colocar o código da conta num arquivo e colocar bloqueado por code owner, e aí só os gerentes conseguem aprovar a alteração naquele arquivo. É uma forma de você proteger o código. E aí o que é bacana? Geralmente quando está com o code owner tem que aprovar a sua PR para alterar aquele arquivo também. Então você deixa esse processo um pouco mais fluido, isso é muito legal. Então na prática, quais são os benefícios que a gente tem de fazer ou de receber a revisão nos pull requests? Um negócio que é bem legal aqui, tá? É o alinhamento de expectativa entre os membros da equipe. É legal que você vai conhecer mais o código, você vai sugerir as mudanças e meio que você abraça esse senso aí de ownership, porque todo mundo vai ser dono daquele código-fonte, todo mundo vai ser dono daquele projeto de verdade. Então, esse alinhamento de expectativa, esse trazer experiências e etc. é muito importante para o projeto, né? Então, para cada revisão que você tiver no PR, você pensa nisso, né? Pensa que você está alinhando o seu código ou você está ajudando a alinhar o código do seu colega para ficar mais próximo do repositório ou mais próximo de entregar valor no repositório. Um outro fato que é bastante importante desses reviews é você aprender com eles. Então, se você está entrando numa empresa nova agora, você acabou de entrar numa equipe, uma forma muito legal de você aprender sobre o código-fonte é você analisar os reviews dos pull requests. Porque ali tem bastante discussão sobre alinhamento de expectativas, de como que se espera construir uma funcionalidade ou outra e assim por diante. Então, baseado no feedback que todo mundo deu naquele código-fonte, você vai entender o contexto e vai entender cada vez mais como que o time gira, tá? Então isso é muito legal. E até mesmo para você olhar o passado. Muitas vezes eu olho para PRs antigos, de onde eu trabalho, para entender qual era o contexto da época que eles estavam tentando resolver e por que aquilo era importante. E é interessante também entender qual que é o momento da empresa naquele momento que você está analisando o pull request. Então vamos pensar que a gente está olhando para um pull request de 2 anos. Pode ser que o contexto da empresa era muito diferente.
Então pode ser que eles estavam criando o produto cada vez mais rápido para testar uma funcionalidade e que hoje em dia o contexto é diferente. Então é legal analisar o review do pull request aí quando você está olhando para o passado, mas entender também que existe o contexto. Qual foi o contexto que gerou aquele pull request review? Um outro benefício que é bastante importante é você antecipar bugs e problemas. Então, muitas vezes você vai bater o olho ali em algum detalhe e vai perceber que o seu colega cometeu algum erro, ou um erro de lógica, ou um erro de entendimento. Tá? Então, isso é bastante interessante também para a equipe como um todo, para o projeto como um todo. E uma das coisas que eu acho mais interessantes é você aumentar a familiaridade dos outros membros do projeto com outras funcionalidades. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando uma funcionalidade de pagamentos e não de processamento de vídeo, por exemplo, quando eu faço a revisão do processamento de vídeos, eu consigo ter um pouquinho mais de contexto sobre aquilo, então eu consigo aumentar a minha experiência ali com o código-fonte do projeto, entendendo um pouquinho mais como que funciona aqueles outros pontos. Então isso é bastante interessante, que quanto mais você revisa PRs, mais você consegue ter esse senso, olhar mais, entender o que está acontecendo no projeto como um todo. E aí provavelmente eu falei isso aqui tudo, você fala, pô, na minha empresa isso não vai funcionar, porque lá é uma bagunça, etc. Eu sei, muito difícil fazer isso tudo, mas eu quero compartilhar aqui algumas ideias que você pode levar que vai te ajudar a conseguir ter um processo um pouquinho mais alinhado. Uma das coisas que eu acho bastante importantes, principalmente para um PR, é que você consiga rodar o código dessa branch, né? Então a gente falou aqui que é uma solicitação de trazer as mudanças que estão numa branch para outra. Então é legal você conseguir fazer checkout nessa branch e conseguir testar tudo localmente. Tá? Então você tem que ter tudo ali que você precisa. Então migrations, o seed de banco de dados, etc. Você precisa ter no projeto para conseguir fazer isso. Então você precisa conseguir entender em que estado a aplicação tem que estar para ela rodando ali tudo, para aí sim você conseguir entender se não tem um bug ou algo nesse sentido. Tá? Então, o que geralmente eu faço dos meus projetos? Né? Então, onde eu trabalho é um pouquinho diferente, que já tem uma equipe que cuida disso, mas o que eu faço dos meus projetos? Eu já deixo algumas coisas prontas para isso. Então, a gente tem um arquivo env de exemplo, a gente tem seed e migrations. Então, a gente consegue startar o banco e rodar as migrations. Uma outra coisa que eu faço, um Docker Compose com o banco de dados. Eu já deixo definido qual que é a senha do banco de dados para rodar local, tudo configuradinho. Tá? E uma coisa que eu faço também, só por curiosidade, que eu acho que é interessante, para cada projeto diferente aqui na empresa, eu coloco uma porta no banco de dados diferente. Por que disso? Para não conflitar. Então, se eu precisar rodar mais de uma aplicação, eu consigo rodar mais de um banco de dados sem conflitar. Então, isso ajuda bastante. Tá? Então, já ajuda você a conseguir rodar o projeto tranquilamente. Com isso daqui, lógico que pode variar para mais ou para menos, você já consegue rodar essa aplicação na sua máquina. Então, imagine que você está revisando um PR de um outro colega seu, só de você conseguir fazer o checkout nessa branch aqui. Se precisar reiniciar o banco inteiro e rodar a aplicação e você conseguir rodar, já é muito legal. Você já consegue pegar muito bug só tendo isso como processo. Além disso, uma outra coisa que é importante, no seu pull request, você vai ter que ter uma descrição. Né? Então, você precisa explicar o que você está fazendo. Uma coisa que é muito legal é você dar o contexto do que essa mudança vai impactar. É uma primeira parte de pagamentos, a segunda parte de pagamentos, é uma mutation, é uma query, é uma query no banco de dados, eu vou otimizar alguma coisa. Então, você precisa dar o contexto. Por que você está fazendo aquilo? O que aquela mudança adiciona de benefício para o produto? Isso é bastante interessante porque muitas vezes a gente tem que ter um lastro, né? De onde surgiu essa tarefa, por que essa tarefa surgiu. E um outro ponto bastante importante também é você conseguir referenciar o ticket. Né? Então, se está no Jira, se está em alguma outra ferramenta de gestão de projetos, qual é a tarefa que originou esse pull request? Tá? Então, isso é bastante importante para dar contexto. Uma coisa que é bastante legal, onde eu trabalho, por exemplo, tem isso. Né? Então, a gente tem que referenciar na descrição do pull request qual que é a tarefa que originou aquele pull request. E uma coisa que é muito legal, você consegue voltar no tempo, inclusive olhar a tarefa, olhar a descrição da tarefa, a discussão da tarefa, e depois olhar para o pull request, olhar a discussão do pull request. Então isso é muito bacana para você entender o contexto. Depois, né? Então, porque na hora que você está fazendo, está tudo tranquilo, mas e agora, para na hora que você precisa revisar? E principalmente porque tem outras pessoas revisando que não têm esse contexto. Então, se eu estou revisando alguma coisa de processamento de vídeo e nesse momento eu estou trabalhando só com pagamentos, o meu contexto mental é totalmente separado. Então, é legal de você ajudar essa pessoa a trazer esse contexto colocando no corpo aí do seu pull request. Outra coisa que é importante, quais são os pré-requisitos que você tem
para que aquele pull request funcione. Então é muito comum, por exemplo, onde eu trabalho, a gente fala, pô, como o usuário X faça XYZ. Logado com o usuário Z com tal coisa desabilitada, faça tal coisa. Isso é muito importante para você conseguir entender quais são os requisitos para aquilo funcionar. E é muito importante também que você descreva isso baseado no seed, nas migrations atuais. Né? Então, se você mudou o banco, obviamente, vai ter uma migration aqui que é sua, mas é legal que você deixe a partir dos dados atuais gerados de seed. Por quê? Onde eu trabalhei no passado, tinha uma coisa que era bastante curiosa, que o pessoal testava baseado em dados de QA. Então, o que acontece? Muitas vezes, e tinha muita gente fazendo isso, você não sabia que dado que estava em QA. Então, muitas vezes, a funcionalidade não estava quebrada. Era QA que estava com dados bagunçados. Então, a gente tem que lembrar que quando você está revisando o código, o que você está variando é o código. Né? Então, você tem que concentrar as outras variáveis ou congelar as outras variáveis ali. Principalmente os dados, né? Então, isso é muito importante. E uma coisa que é bem legal, muita gente não faz, mas é interessante, você pode inclusive compartilhar algumas queries SQL para deixar o banco de dados naquele formato ou naquele estado esperado. Então, vamos supor que você tem que fazer várias operações de pagamento, por exemplo, que é muito custoso, ou que você tem que fazer várias chamadas. Você pode passar direto um conjunto, falar, olha, esse conjunto de queries aqui vai deixar o banco de dados no estado esperado, e o estado esperado é XYZ. Então, você pode compartilhar isso dentro da descrição do seu pull request, que vai ajudar muito quem estiver revisando depois. Um outro ponto importante, se existir uma relação entre PRs, então se esse PR está relacionado com esse, é legal você citar também na descrição ali do seu pull request. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz quando a gente tem pull requests relacionados. A gente fala, nesse daqui, ele fala, ó, primeiro tem que ir o PR1, depois vai vir o PR2. Então, a gente avisa, inclusive, ó, fica ligado que esse aqui só pode ser mergeado depois desse. Ó, fica esperto que aqui tem uma migration, lá não tem. Então, assim, você vai ter que guiar quem está revisando para ele entender o que está acontecendo. Um outro ponto que é bastante importante, instruções precisas para o teste. Então, a gente falou dos pré-requisitos, é importante também que você tenha o passo a passo de verdade para você validar que aquela funcionalidade está funcionando. Tá? Então, você pode falar, clique em tal lugar, chame uma requisição X, chame uma requisição Y. Uma coisa que eu fiz ultimamente, recentemente, aliás, eu coloquei algumas requisições em curl. Né? Então, eu coloquei já o código em curl para a gente conseguir testar a funcionalidade. E por que disso? Porque mudava no ambiente que eu usava, né? Então você tinha que testar local e testar no ambiente de testes. Então, no ambiente de teste, por causa de cores, etc., era mais fácil fazer com curl. Então, eu mostrei as instruções locais, como fazer, e as instruções no ambiente de teste, que tem as keys de pagamento, etc., como fazer. Então, fica muito legal você instruir quem está revisando a fazer isso. Inclusive, colocando trechos de código, trechos de como fazer a requisição. Por exemplo, o Apollo Playground, né, do GraphQL, ele tem agora a possibilidade de você compartilhar um link que já abre diretamente com o Playground preenchido. Então, tudo que você consegue favorecer essa interação é muito legal. Geralmente, nessas instruções de teste, se você está corrigindo um bug, é legal você que dê instruções de como gerar o bug. Então, se é um dado que está com problema, passa a SQL que vai gerar esse dado com problema. Passa uma query que vai gerar o dado com problema. Então, sempre pense que você precisa ajudar quem está revisando a conseguir conduzir dentro do seu código. E, na verdade, esse é o grande conceito que eu gosto de usar. A descrição de um pull request é você conduzindo quem está revisando pelo seu código. E como que você conduz? Contexto, para requisitos e as instruções para teste. Né? Então, é assim que você conduz alguém no seu código-fonte. E uma outra coisa que é importante, e aí é importante a gente abrir aqui no repositório para mostrar, quando você for construir um pull request, você consegue fazer uma outra coisa que é bem legal. Deixa eu só voltar aqui no editorzinho. Quando a gente tem uma branch nova, né? Então, eu vou criar uma branch aqui, só para a gente ver. Eu estou rodando online só para a gente... Então, por exemplo, Túlio, feature... vou trocar para branch. Esse aqui é o editorzinho do GitHub, tá? Só para a gente testar aqui um pouquinho. Então, eu já tenho duas branches. Eu vou editar agora o meu README, só para a gente fazer uma coisa. Teste, vou salvar. E eu vou fazer um commit aqui. Commit com um nome péssimo, que é teste. Mas reparem que eu estou como feature A.
E olha só que interessante, quando eu vou para o GitHub, ele já fala, olha, você fez mudança numa outra branch. Você não quer comparar e fazer um pull request? Então, eu vou comparar aqui e fazer um pull request. E olha só que legal. Aqui embaixo, ele vai mostrar para mim as mudanças que eu fiz. Então, lembra que a gente falou, eu tenho que conduzir a pessoa. Então, eu posso colocar um link para a tarefa, descrição, vídeos, imagens, as instruções, né, para você testar e assim por diante. Mas uma coisa que é bem legal, lembra que a gente conduz a pessoa? Então aqui eu já conduzi, a gente já falou dessas informações antes, mas olha só que legal, eu posso vir aqui no meu código e também colocar comentário. Como que a gente faz isso? A gente cria o pull request primeiro, eu posso criar como draft também, se eu quiser, então ele é só um rascunho. E aí dentro desse pull request eu posso vir aqui em arquivos que foram mudados ou alterados e colocar um comentário. Então, importante mudar aqui para X. Tá, então, quando que a gente faz esses comentários simples aqui? Se você tomou uma decisão naquela região, você pode dar esse feedback aqui. Então, olha, decidi fazer assim por causa de X, Y, Z. Então, é muito legal você poder utilizar essa forma de comunicação. Então, o que a gente fez? A gente conduziu aqui na descrição, e aí, quando você vai revisar o PR de verdade, depois que você já testou local, etc., você vai olhar o código-fonte também. Né? Então, você vai olhar aqui e falar, ele decidiu isso por causa daquilo. E aí as pessoas vão poder dar um joinha, um coraçãozinho, etc., entendendo ou discutindo com você aqui dentro. Né? Falar, não gostei, achei bobeira, algo nesse sentido. Tá? Então, é legal que traz essa conversa toda aqui e você pode realmente conduzir a pessoa pela alteração que você fez. Uma outra coisa, aproveitando que eu estou com o GitHub aberto, uma coisa que eu faço bastante é isso aqui. Eu deixo ela como rascunho e aí eu vou trabalhando. Né? Então, trago imagens para cá. Então, por exemplo, eu posso dar um editar aqui e eu posso trazer uma imagem. Então, vamos supor, eu já estou até acostumado a fazer o print desse jeito aqui. Ó. E aí eu consigo dar um Ctrl+V e ele já sobe a imagem para mim. Tá? Então, no Mac você consegue fazer isso também, no Windows também. No Windows é Ctrl+Alt+Shift+S, você tira um print e já cola, e aí você dá um Ctrl+V aqui dentro, e aí olha que legal, você consegue trazer a imagem aqui. Então, quanto mais recursos você utilizar, melhor para você conseguir conduzir o seu revisor aí no código. Mas o que eu estava comentando aqui, que é muito legal, você consegue usar ele em draft para fazer essas mudanças. Então, você deixa ele em rascunho e vai mudando. Beleza, lembrei que eu tenho que colocar isso daqui. Foi um arquivo a mais, eu tiro esse arquivo. Tá? Então, você vai organizando aqui antes de formalizar e virar realmente um pull request de verdade e falar que ele está pronto para revisão aqui embaixo. Né? Então, quando eu tiver tudo pronto, eu clico em Ready for Review e ele vai ficar aberto aqui. Né? Então, isso é bastante interessante. Outro ponto importante, quem vai revisar vai estar aqui. Né? Então, eu consigo ver todos os revisores aqui, que é bem interessante. Você tem que comunicar isso de alguma forma. E uma outra coisa que é bacana, o pull request ele tem dois caminhos. Né? Então, ele tem o merge, que é a gente levar ele de verdade, né? Então, ou merge, ou rebase, enfim. Ou você levar as mudanças para outra branch, ou ainda você pode fechar esse pull request. Então, isso que eu estou fazendo aqui não tem utilidade mais. Você pode colocar um comentário e falar que você está fechando esse pull request. Tá? Então, ele não tem validade mais. Tá? Então, isso é bastante interessante, porque pode ser que você mude de opinião aqui no meio e esse pull request não é mais necessário. Então, você pode fazer isso. Na comunicação, inclusive, fica documentado. Muito legal, mas e aí? Como que a gente tem algumas ferramentas para ajudar a gente a fazer cada vez descrições de pull request melhores ou revisões melhores? Uma das coisas que é bem legais, quando a gente quer ter revisão de qualidade, quer ter esse processo mais alinhadinho, uma coisa que é importante é a gente transformar esse processo de revisar pull request em uma cultura, ou parte do processo do dia a dia. Então, se você não transformar isso numa obrigação, não vai ser bem feito. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo precisa reservar um X tempo por dia para revisar PR. Então, se você não fizer isso, não vai dar, a pessoa não vai fazer por conta própria. Tá? Então, é legal que a equipe se organize para fazer isso. Tá? Então, era muito legal. A equipe que eu estava antes, por exemplo, inclusive o team lead falava, galera, essa é a regra, porque está demorando muito para o pessoal revisar. Então, espero que todo mundo revise pelo menos 1 hora por dia.
algo nesse sentido. Então tem que virar uma cultura e tem que ser aplicada essa cultura, esse processo, para que todo mundo faça. Caso contrário, não é uma atividade legal de você fazer, você ficar olhando o código dos outros, então você não vai fazer. Então é legal que você imponha, de certa forma, que isso aconteça. Outro ponto muito importante é que você realce que esse pull request, ou esse review de pull request, tem que ser de qualidade. Então, o que você espera, o que a sua equipe espera dessa revisão? Então, você vai testar local, você vai fazer X, Y, Z. Então, é legal você alinhar isso de começo também. Será que a sua equipe espera que você teste tudo o tempo todo? Tá? Então, isso é bastante importante. E por que é legal virar cultura? Tá? Porque existe um outro problema inerente aqui do pull request. Quando você fica muito tempo concentrando o código em uma PR, né, ou num pull request, ou numa branch, e você tem que trazer esse código de volta, quanto mais tempo esse código fica parado, maior é a chance, ou maiores são as chances desse código gerar algum conflito com o main. Né? Então, quanto mais tempo esse código fica parado, pior para o projeto é. Você não está gerando valor de verdade, porque ele não chegou na branch principal, ele não gerou valor ainda, porque ele não está em produção. Então, quanto mais tempo ele fica parado em revisão, mais tempo o projeto perde. E você gera vários riscos, né? Então, você tem um risco ali do código ter conflito, ter bug, você ir perdendo um pouquinho desse contexto à medida que você está muito tempo com ele em revisão. Então, é legal você ter uma agilidade no time para que esse PR mova para a produção o mais rápido possível. Lembra que eu comentei que a gente consegue colocar vários itens gráficos dentro da descrição do PR? Tem dois aplicativos que eu acho muito legais. Um chamado Screen to GIF. Eu tenho, inclusive, ele aqui no Windows. Ele é super simples, esse aplicativo. Você só desenha um retângulo na tela e ele já exporta, que é esse aqui, ó. Ele já te exporta em GIF. Então ele é muito bom, ele é de graça. E tem uma extensão chamada Screenit, que é de graça também, que é esse nome aqui, que você também consegue gravar sua tela pelo browser e já exportar em GIF, que você dá um Ctrl+C e Ctrl+V diretamente lá no corpo do PR. Tá? Então, dá para você fazer isso de uma forma muito rápida e comunicar muito rápido isso. É legal você usar uma rotina de review. Tá? Então, o que é uma rotina? Quando que você vai revisar? E, principalmente, um formato padrão de revisão. O formato padrão é muito legal você usar um recurso que tem no GitHub, provavelmente tem nos outros providers também, que é a famosa Saved Replies. O que é Saved Replies? São respostas que você salva para você utilizar toda hora. Né? Então, você salva algumas respostas do GitHub para você utilizar sempre que possível. Então, como que você cria essas Saved Replies? Você vai em Settings e Saved Replies. Eu tenho, inclusive, aberto aqui. Ó. Se eu quiser criar uma, vídeo, e aí eu consigo colocar testing, instructions, context, e assim por diante. E aí você pode falar para a pessoa o que ela tem que colocar ali. Se eu salvar, o que vai acontecer? Quando eu tiver um pull request, igual aqui, ó, o que eu consigo fazer? Deixa eu ver se eu consigo fazer com o editado. Eu acho que dá também. Ó, eu tenho aqui o Saved Replies e eu tenho um testing. Quando eu clico, ó, ele insere para mim aqui dentro. Deixa eu cancelar e fazer de novo. Vou editar. Ó, vou dar uns enters aqui só para a gente ver. Ó, vou clicar aqui em Saved Replies, vídeo, e aqui está o meu contexto. Tá? Aquela SM que eu tenho ali é da onde eu trabalho. Tá? Então, a gente já tem um Saved Reply para manter o formato, então todo mundo tem o mesmo formato de descrição de PR. Outra coisa que é importante, é legal ter um tamanho de referência para um pull request. Reparem aqui em cima, ó, que a gente tem mais 3 e menos 1. O que é interessante? Você olhar a soma absoluta aqui desses dois números, né? Então, o mais 3, você adicionou mais 3 coisas ou alterações, e menos 1, você tirou uma linha, se não me engano, de mudança. Então, assim, é legal você manter o número de mudanças aqui de 500 para baixo. Tá? Esse é um número de referência que a gente usa lá. Quer dizer que não tem PR acima disso? Tem. Tá? O detalhe é, a grande maioria não é assim. Tá? Então, a grande maioria são PRs de 200 linhas, 100 e poucas linhas alteradas, ao invés de 1.000, 2.000, 5.000. Esses PRs também são conhecidos como PR bomba. Né? Então, é muito difícil alguém que não tem um contexto analisar 1.000, 2.000 linhas de código e conseguir dar um parecer.
Tá? Então, por isso que a gente brinca que é um PR bomba, né? Porque é muito difícil você avaliar com certeza. O que pode acontecer muitas vezes também, às vezes você vai renomear alguma coisa que é utilizada no sistema inteiro. Aí sim, você pode ter gerado aqui um número gigante de alterações, e aí os testes vão pegar, ou o próprio build com TypeScript, por exemplo, vai pegar se você teve algum erro ali. Mas é interessante você manter aí de 500 linhas para baixo, é um tamanho ok, tá? Então, vai chegando perto de 500 linhas, você vai percebendo que vai ficando um pouquinho mais difícil de avaliar, acima disso vai ficando cada vez pior. Quer dizer que você tem que evitar, né? Então tentar na média ali ficar de 500 para baixo, mas pode ser que tenha algumas situações que você vai precisar de um PR um pouquinho maior, mas a ideia é que a média seja para baixo disso. E óbvio que essa é uma referência, né? Então usem o que fica mais fácil, o que fica mais apropriado para a sua equipe. Uma outra coisa que eu gosto bastante de comentar também, que o PR ele é só um pequeno incremento. Então é legal você pensar no PR com pequenos incrementos que você está trazendo para o projeto, ao invés de uma funcionalidade gigante, completa, cheia de coisas de uma vez só. Por que disso? Porque quando o incremento é pequeno, se você precisar desfazer, também é pequeno. Então a reversão de um PR também fica pequeno. Então o que é interessante disso? Você vai colocando pequenos incrementos, você reduz o risco de quebrar o sistema. Então é legal que você consegue sempre ter essa possibilidade de ir um pouquinho, ou se der algum problema, você voltar aquele pouquinho. Você não gera grandes consequências ali de uma funcionalidade gigantesca ir para o ar e depois você ter que tirar essa funcionalidade gigantesca do ar de uma vez. Então isso ajuda bastante. Tá? Então pequenos incrementos, mantém para baixo, para menos de 500 linhas alteradas, já vai ajudar bastante. Uma outra coisa que ajuda a reduzir a quantidade de linhas é usar branches criadas a partir de outras branches, que é a situação que eu comentei aqui. Tá? Então, você não precisa colocar e concentrar sua funcionalidade inteira aqui. Você consegue fazendo funcionalidade quebrada em PRs. Então, você pode fazer a parte 1, parte 2, parte 3 e assim por diante. Isso também diminui o risco. E aí o que acontece? Você vai precisar fazer o rebase, etc. Então, na linha do tempo, como que isso fica? Né? Depois que você fez o merge para cá, né, o rebase para cá, o que vai acontecer é exatamente isso aqui, ó. Então isso é muito legal. Por quê? Essa funcionalidade já foi, esse pedaço da feature já foi para main, e aí você tem só o incremento da feature 2 que vai para main, e o incremento da parte 3 que está em cima do P2 aqui. Então, aí, a partir do momento que você fez o merge do restante, o que a gente vai ter na prática é isso aqui, ó. Um PR direto para cá. Mas para conseguir fazer isso, você precisa ter branches dependentes uma da outra e também dominar um pouquinho mais ali o rebase e assim por diante. Eu vou deixar um card aqui de um vídeo que eu falei sobre 3 operações do Git que eu tinha um pouquinho de receio, tinha medo de usar e que agora eu uso simplesmente para fazer, inclusive, esse tipo de situação aqui. Tá? Então, é o que eu faço muito no meu dia a dia. A gente fica com 5, 8 PRs abertos para a mesma funcionalidade, tá? Mas um dependente do outro. Então, é muito interessante para organizar o fluxo de trabalho. E a última dica prática aqui que eu vou trazer para vocês, uma coisa que eu faço no meu trabalho, que eu acho que é bem legal de se olhar, vamos dizer assim, eu sempre crio um perfil novo no meu Chrome, né? Então, para trabalhar, então tem um perfil meu pessoal, eu tenho só o de trabalho. E uma coisa que é muito legal, eu deixo alguns links de coisas que eu mesmo criei para mim mesmo, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer, então eu tenho alguns atalhos que eu gosto de criar, alguns scripts que fazem algumas coisinhas para mim. Então, inicia o projeto sem banco, inicia o projeto com banco, reinicia o banco, reseta o banco, etc. Eu chamei isso de customizations, o nome está meio ruim. Eu tenho um link aqui também no Favoritos para o Cloud App, que é um aplicativo que grava a tela que a gente usa lá dentro da empresa, então é legal, você pode gravar o como que aquele bug acontece, como que ficou a correção, algo nesse sentido, então eu sempre deixo aqui para eu lembrar também disso. Eu tenho algumas notas de decisões técnicas que a gente já tomou, né? Então eu tenho um GIST, isso aqui são notas que ficam todas no GIST, então eu crio um GIST só com essas notas, então fizemos o banco assim, assim, assado. Eu falei, pô, preciso lembrar disso aqui, mas eu não preciso olhar no código-fonte. Como que eu posso para lembrar essa decisão depois? Eu pego e anoto aqui em Notes. E eu tenho um PR Checks aqui, que é uma coisa que eu faço, que eu tenho todos os pontos que eu vou aprendendo à medida que eu estou sendo revisado também. Então, toda vez que alguém do meu time revisa uma coisa para mim e todo mundo concorda com aquilo, então, por exemplo, a gente tem que usar a transaction na situação XYZ.
né? Então, é óbvio que tem alguns cenários que sempre vão ter transactions, mas é óbvio que muitas vezes depende do que a equipe decidiu. Então, uma coisa que é muito legal, eu coloco, inclusive no PR Checks, para saber se eu fiz de acordo com o que já foi decidido antes, né? Então, eu crio como se fosse um banquinho ali de cheques que eu faço no meu próprio PR. Então, antes de mandar o meu PR para revisão, eu olho o meu PR aqui, seguindo essas checagens que eu faço, para saber se eu estou aderente, né? Então, será que eu usei o jeito que eles comentaram? Será que tem aqui? Será que se eu seguir as instruções funciona? Então, eu tenho esses documentos aqui em cima, que toda vez que eu vou abrir um PR, eu checo o meu próprio PR, né, nesse caso do PR Checks. Se eu preciso gravar a tela, já está aqui. Algumas notas, se eu tiver com algum ponto de decisão, está ali. E algumas customizações que eu uso estão aqui. É lógico que eu tenho os links que eu sei de cabeça, que são os links mais fáceis de gerenciador de projetos, assim por diante, GitHub e tal. Então, não coloco aqui porque tem no Slack e assim por diante. Mas é legal, porque como o link desses caras aqui são longos, né, é legal da gente manter sempre à mão para conseguir checar a qualidade do código. Tá? Então, é muito legal que uma coisa que eu percebi, o meu arquivo PR Checks, né, que é o que eu vou checar ali, né, na revisão de um PR, tanto meu quanto de algum colega, uma coisa que eu percebo bastante é que eu tirei bastante insights da revisão que eu recebi. Né? Então, muito do que eu coloquei ali, vamos usar tal coisa em tal lugar, porque é melhor por causa disso, disso, disso. Aí existe um contexto, e eu sempre copio esse contexto para que eu não erre mais isso nos meus PRs. Tá? Então, mas o que é legal aqui? Crie o seu próprio sistema, né? Então, a sua forma de trabalhar. Se você gosta de anotar tudo, faça isso. Grava ali as suas saved replies, igual eu mostrei aqui. Tá? Então, PR é legal. Tá? PR é o que permite a gente evoluir o software, é o que permitiu que o open source existisse da forma que é agora. Tá? Então, é muito bacana essa comunicação, essa colaboração que a gente consegue fazer em cima do código, tá? Utilizando essa revisão do PR. E uma das coisas que é muito legais é a gente evitar, né, uma coisa que eu fazia muito em outros lugares que eu trabalhei, é a gente ter muito PR com looks good to me. Né? Então, é uma frase comum do pessoal que olha o PR mais ou menos e coloca looks good to me. Então, assim, era até uma piada onde eu trabalhava, que a gente brincava, é só, não tem nada de mais, tal. E a gente fazia um acordo de cavaleiros ali, só colocava um looks good to me e aprovava. Né? Então, a ideia desse vídeo aqui é a gente parar de fazer isso um pouquinho, né? Então, deixar de fazer isso, porque existem formas melhores e é legal você começar a analisar esse tipo de situação. Como que você consegue evoluir melhor como programador? Para deixar uma outra leitura rápida aqui também, o GitHub tem, tá? Como que você faz, como você escreve o pull request perfeito e tem também como que você oferece feedback, né? Então, processo agressivo e assim por diante. Então, é bem legal de como que você responde ao feedback. Eu vou deixar esse link aqui embaixo também do vídeo para vocês lerem depois. Vale a pena, é curtinho, tá? Então, são só sentenças, é bastante bacana. Mas o mais importante de tudo, lembra que o pull request review é uma forma de comunicação da onde você trabalha. Então, todas as regras que prevalecem em todos os outros ambientes valem também para um review de PR. Então, o que descreve aqui nesse artigo, não seja agressivo, enfim, são coisas que você espera numa comunicação no ambiente de trabalho. Então, é só você transpor isso do ambiente de trabalho para o review do PR e você está tranquilo. E uma dica adicional aqui, se você tem a vontade aí de deixar o seu GitHub todo verdinho, uma das coisas que você pode fazer é revisar PR, porque isso conta como operação lá para deixar verdinho. Então, você está trabalhando no GitHub, ele já vai colocar o seu quadradinho verde. Então, você oferecendo feedback, revisando PRs, também é uma boa forma de você deixar os seus quadradinhos mais verdinhos lá. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo e também comentar qual é a atividade aqui, a dica que você já fazia aí nos seus pull requests ou se você ainda não fazia. E manda esse vídeo para o seu chefe, para alguém que não está fazendo os pull requests ocorrerem de uma forma mais legal, aí, mais interessante ou mais fluida aonde você trabalha. O mais importante de tudo, e é o intuito desse vídeo, é trazer clareza sobre isso, pensar sobre isso. Como que a gente pode melhorar um pouquinho mais? Como que a gente pode, cada dia, deixar esse processo, tirar ele do processo moroso que todo mundo detesta fazer, para ser um processo muito mais prazeroso e educativo, que todo mundo aprende e transforma um produto numa coisa melhor. Bom, pessoal, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!